Olá, terceira série. Estamos no módulo 14, caderno 3, e estamos começando na página 30 e vamos ver até onde conseguimos ir nessa aula aqui. O assunto hoje é para uma outra parte, vamos dar continuidade aos pronomes. Nós vamos continuar falando, só que agora falando dos pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são este, esta, isto, com ST, né? Esse, essa, isto com dois S, aquele, aquela, aquilo. São esses pronomes aí. Eles têm algumas informações, algumas utilizações. Algumas passam despercebidas por nós no cotidiano, outras a gente nunca erra. Mas, em via das dúvidas, eu vou passar as informações para vocês. Então vamos começar. Há muita gente que não sabe diferenciar entre o este, esta, isto e o esse, essa, isso, com dois S. O ST e o dois S. Se eu estiver conversando com você, estou conversando com você sobre esta caneta que está em cima da minha mesa aqui. Você não está vendo nesse momento. Vamos supor que você esteja aí, onde está a câmera. Eu estou conversando com você, aí eu vou falar dessa caneta, eu vou falar. Eu digo esta, com ST. Por quê? Porque ela está mais próxima de quem está falando, que sou eu. Se você, vamos supor que esta caneta esteja na sua mão, ou próxima de você, do seu lado. Aí eu vou dizer essa caneta. Por quê? Ela está longe de mim? Não. Se você estiver aqui perto de mim e a caneta estiver mais próxima de você do que de mim, e eu me referir a ela, eu vou falar essa com dois S, porque ela está mais próxima da pessoa com quem eu estou falando do que da pessoa que está falando, que sou eu. Agora, se ela está aqui próxima a mim, ou próxima de mim, mais próxima de mim do que de você, embora não esteja longe de você, eu vou me referir a ela usando esta. Ok? Então, esta, isto com ST, a gente usa quando o referente está mais próximo de quem está falando do que da pessoa com quem está falando. O esse, essa, isso com dois S, você usa quando o referente está mais próximo da pessoa com quem você está falando do que de você. Ok? Quando o referente do este, esta, isto vem imediatamente depois, você usa o ST. Este, esta, isto. Por exemplo, aqui, ó. O medo dela é este. Qual é o referente do este? Vem logo depois. Então, pegar a Covid-19. Então, quando o referente está imediatamente depois, nós usamos o este. A preocupação dela era esta, que os avós ficassem doentes. Então, o referente do esta, com ST, vem imediatamente depois. Aí usamos o este, esta, isto. Se estivermos nos referindo a um período de tempo, se usarmos o ST, é o período de tempo ou o lugar em que a gente está. Por exemplo, este dia é o dia de hoje. Não vou falar o dia porque o dia em que eu gravo não é o dia em que você assiste, tá? Mas este dia é o dia de hoje, tá? Este ano é o ano de 2020. Este século é o século 21. Este mês, com ST, é o mês de julho. Ok? Então, o período de tempo em que estamos, lugar em esta sala. É a sala em que eu estou. Ok? Este lugar é sagrado. No caso aqui, este lugar é a minha casa. Este ano, 2020, este mês, o mês de julho.
Outra utilização. Eu já falei isso aqui, né? Quando o referente estiver mais próximo da pessoa com quem eu estou falando, você vai usar com ST, com 2S. Quando o referente estiver mais próximo da pessoa que está falando, você usa o ST. Né? Já mencionei isso aqui. Ok? Esta caneta está mais próxima de mim do que de você. Eu uso o ST. Este dicionário está mais próximo de mim do que da pessoa com quem eu estou falando. Você pode estar na minha frente aqui, 1,5 m de distância, mas se ele está mais próximo de mim, eu digo este dicionário, e você se refere a ele usando esse com 2S. Aí o esse, essa, isso, né? Quando o período de tempo, por exemplo, ontem, amanhã, no mês passado, ou mês que vem, o ano passado ou ano que vem, eu uso esse e essa, isso com 2S. Ontem estava quente. Esse dia pareceu verão. Né? Então, esse, ontem, não é um dia distante. Amanhã, na semana que vem, é a semana posterior em que nós estamos, vai acontecer tal coisa. Essa semana será legal. Com 2F. Porque a semana que vem, a semana passada, ontem, amanhã, você usa porque, com 2Fs, porque são períodos de tempo próximos. Ok? Legal. Então eu vou dar uma pausa e vou continuar pondo na lousa. Se você quiser depois anotar, ó, tá aí, para você anotar. Ok? Vou dar uma pausa e fazer a próxima lousa. Continuando então aqui, pessoal. O item B eu já tinha falado, né? Do esse, essa, isso. Quando o referente estiver mais próximo da pessoa com quem eu estou falando do que de mim, aí eu uso esse. Vamos supor que esse dicionário esteja próximo de você, mais próximo de você do que de mim. Nós estamos a 2 metros de distância, quer dizer, ele não está longe de mim, nem de você, mas ele está mais próximo de você do que de mim. Esse dicionário, se eu vou me referir a ele, eu digo esse com 2S dicionário, tá? Se este grampeador estiver mais próximo de você do que de mim, você está a 1,5 m de distância de mim. Ele não está longe de mim, nem longe de você. Mas se ele está mais próximo de você e eu vou me referir a ele, eu digo esse com 2S, grampeador. Ok? Porque está mais próximo de você do que de mim. Você pode estar na China. Nós estamos conversando via Skype. O apagador está do seu lado aí, na China. E eu estou conversando com você via Skype, que eu tivemos. Eu vou falar esse com 2S, grampeador. É muito bom. Ok? Você pode estar do outro lado do mundo, nesse caso. Ok? Mas ele está próximo de você. Obviamente mais próximo de você do que de mim também. Ok? Quando o referente do pronome demonstrativo foi mencionado antes, aí usou com 2S. Por exemplo, que a mãe dela ficasse doente. Essa, com 2S, era a preocupação da filha. O referente foi mencionado antes, que a mãe ficasse doente. Ponto. Ou 2 pontos. Essa, com 2S, era a preocupação da filha. Então, quando o referente é mencionado antes, você usa esse com 2S, essa com 2S, isso com 2S. Ok? O aquele, aquela, aquilo não apresenta dificuldade. São usados quando estão longe de quem está falando e da pessoa com quem está falando. Né? Se eu vou me referir a esse apagador, eu não
estou conversando com você, eu não vou falar que ele é pagador se ele está aqui. Ou ele está do seu lado aí. Né? Agora, se ele estiver longe, só que esse longe também não tem uma metragem. A partir de tantos metros é aquele. Não. Não, é natural. A utilização daquele, aquilo, é natural e nós não costumamos errar. Exceto no que eu vou mencionar agora aqui, ó. Fique atento a essa utilização muito frequente em textos literários, textos formais, né? Normalmente, nós encontramos coisas desse tipo aqui. Por exemplo, não confunda Castro Alves com Gonçalves Dias. Deixa eu apagar o... Não confunda Castro Alves com Gonçalves Dias. Este é da primeira geração romântica, aquele da terceira. Ora, qual é o referente mais próximo do este? Gonçalves Dias. Então, Gonçalves Dias é da primeira geração do romantismo. Né? Aquele, qual é o mais distante aqui? É Castro Alves. Então, aquele da terceira. Ok? Então, essa utilização é muito frequente no nosso, em textos literários. No cotidiano, a gente não faz isso, não. Mas em textos literários é muito comum. Tem mais um detalhezinho, galera, que é muito importante, e eu vou apagar esse lado para colocar, tá? Vou ficar 10 segundos do lado para você, se alguém quiser copiar, né? Dá uma pausa aí, ok? Dá uma pausinha para copiar. Agora eu vou dar uma pausa para fazer o resto da lousa. Continuando aqui, galera. Às vezes, as palavras ou a ou as podem ser pronomes demonstrativos. Por exemplo, você está vendo aquelas duas meninas? A de azul se chama fulana, a de preto se chama cicrana. Dizer a de azul se chama fulana é como dizer aquela de azul. Então, esse a, nesse caso, é um pronome demonstrativo. Algo que, se a gente não alertar, você não sabe. Você está vendo aqueles dois carros? O azul é turbinado, o cinza não é. Aquele de azul é turbinado, aquele de cinza não é. Aquele azul é turbinado, aquele cinza não é. Ok? Então, às vezes, o a, os as podem ser pronomes demonstrativos. Tal e semelhante também podem ser. Né? Tal caso, eu nunca vi. Esse caso eu nunca vi. Quando tal ou semelhante corresponderem a esse ou aquele, também serão pronomes demonstrativos. Pronomes indefinidos são aqueles que se referem à terceira pessoa de modo impreciso, vago, indefinido. Você não sabe quem é, ou o que é, o lugar que é. Algum lugar. Se eu falar, olha, ela está em algum lugar, você sabe que lugar é esse? Não. Então, esse algum é um pronome indefinido. Alguém está procurando você. Você sabe quem é esse alguém? Não. Alguém é um pronome indefinido. Olha, fulano, cicrano. Você sabe quem é esse fulano? Sabe quem é esse cicrano? Sabe quem é o beltrano? São pronomes indefinidos também. Nada, ninguém, nenhum. Ok? Muito. O muito você tem que tomar cuidado, porque ele pode ser advérbio e pode ser pronome indefinido. Como é que eu vou diferenciar? Por exemplo, ela trabalha muito. Esse muito é advérbio de intensidade. Não se flexiona. O advérbio não se flexiona. Ela trabalha muito. Elas trabalham muito. Ela, elas, ele, eles, nós trabalhamos muito. O muito não se flexiona. Agora, quando o muito antecede um substantivo,
ele é um pronome indefinido e concorda com ele. Muito dinheiro. Você sabe quanto dinheiro que é muito dinheiro? Não. Para mim, que sou pobre, muito dinheiro é R$ 100. Para alguém que é rico, muito dinheiro é 100 euros. Para outro mais rico ainda, muito dinheiro são 100 mil dólares. Vai saber lá. Então, muito, se ele não se flexionar, ele será advérbio. Se ele anteceder um substantivo, ele será um pronome indefinido. Muitas pessoas. Você sabe quantas? Não. Esse muitas antes de pessoas é um pronome indefinido. Você não sabe. Para mim, muitas pessoas são 20. Para você podem ser 10 mil. Para o outro, 20 mil. Enfim, esse muito, muito, pouco, ela tem poucos amigos. Você sabe quantos são esses poucos? Não. Poucos está antes de substantivo. Amigos, são substantivos. Pronome indefinido. Ok? Legal. Eu vou dar uma pausinha aqui para ver se está faltando alguma coisa para eu completar. Ok, pessoal? Agora, para encerrar a parte teórica, eu vou falar um pouquinho dos pronomes relativos. Pronomes relativos são palavras que, como o próprio nome diz, têm relação com substantivos mencionados anteriormente. Por isso que eles são pronomes relativos, porque eles têm relação. Por exemplo, aqui, o pronome relativo aqui é quem. Por quê? Porque esse quem tem relação com o rapaz. Esse quem se relaciona com o rapaz. Esse quem se refere ao rapaz. Então, nesse caso, esse quem é pronome relativo. No de baixo, vamos colocar letras aqui. A, B, C. No A, então, o pronome relativo é o quem. No B, é o que. Por quê? Porque esse que tem relação com o carro. Esse que do B se refere ao carro. Então, ele é um pronome relativo. O cujo. O cujo, com o cujo acontece algo diferente dos outros. O cujo se refere sempre ao termo anterior, mas concorda com o posterior. E estabelece entre eles uma relação de posse. Quando você vira o cujo, alguém possui alguma coisa. O aluno possui o pai. Possui entre aspas, né? O pai é do aluno. Então, esse cujo liga aluno com pai. Ele concorda com o aluno, perdão, ele se refere ao aluno, mas ele concorda com o pai. Vamos supor que, em vez de pai, fosse mãe aqui. Como os dois são do mesmo gênero, não dá para você perceber. Olha lá, aí já não é mais cuja, é cuja. Então, olha aqui, o cujo, quando eu digo cujo, eu estou dizendo cujo, cuja, cujos, cujas. Ele se refere ao termo anterior, mas concorda com o posterior. Então, aqui, ele se refere ao aluno. O aluno cuja mãe se preocupa com ele, vive preocupado. Ele concorda com, ele se refere ao aluno, mas ele concorda com o posterior. No caso aqui, mãe. O aluno cuja mãe. Nunca use artigo depois do cujo, viu? Tem gente que coloca o aluno cuja a mãe. Nunca coloque verbo depois do cujo. O aluno cuja vi. Não. O cujo antecede sempre o substantivo.
Letra D. Onde é que está o pronome relativo aqui na letra D? Qual? Esse qual se refere à menina. Esse qual tem relação com a menina. Então, ele é o pronome relativo. Na letra E. Onde é que está o pronome relativo? Na letra E. O que? Por quê? Porque ele tem relação com o homem. Ele se refere ao homem. Por isso ele é um pronome relativo. Que? Da letra F. Ele é um pronome relativo porque ele tem relação com a cidade. Ele se refere à cidade. Lembrando que os pronomes relativos, eles exercem funções sintáticas. Por exemplo, no A, o rapaz de quem ela gosta. Ela gosta do rapaz. O sujeito é ela. Gostar é um verbo transitivo indireto. Então, o rapaz é objeto indireto, porque ela gosta do rapaz. Como esse quem se refere ao rapaz, esse quem exercerá a função que o rapaz exerce, de objeto indireto. Então, o pronome relativo, ele sempre vai exercer a função do termo ao qual ele se refere, que o termo ao qual ele se refere exerce. Tá? Então, no B, por exemplo, ele ganhou o carro. O sujeito é ele. O verbo ganhar transitivo direto. Quem ganha, ganha alguma coisa. O que foi que ele ganhou? O carro. O carro é objeto direto. Esse que se refere ao carro, então o que exerce função de objeto direto também. Na letra C, o cujo, ele exerce função, ele se refere ao termo anterior, concorda com o posterior. E ele vai ser sempre adjunto adnominal, porque ele está junto do nome de um substantivo. Aluno. Aluno é nome. Por quê? Porque é substantivo. Gramaticalmente, substantivo é nome. A menina com a qual conversei. Eu conversei com a menina. O verbo conversar é transitivo indireto. Quem conversa, conversa quem? Quem conversa, conversa com alguém. Ora, esse qual não se refere à menina? Eu conversei com a menina. Então, a menina é objeto indireto, porque o verbo conversar é transitivo indireto. Então, esse qual exerce função de objeto indireto também. Esse aqui, o homem que crê em Deus. Ora, o homem crê em Deus. O homem aqui é sujeito. Como esse que se refere ao homem, tem relação com o homem, a função dele é de sujeito também. E na letra F, a cidade em que vivo é Limeira. Esse que se refere à cidade, certo? Eu vivo na cidade. Então, nesse caso aqui, na cidade é objeto adjunto adverbial de lugar. Então, esse que exerce função de adjunto adverbial de lugar. Ok? Então, essa era a parte que faltava. Deixa eu ficar aqui para a lousa ficar liberada para você. Quem quiser dar uma pausa para copiar a matéria, pode dar. Ok? Eu vou parar por aqui e na próxima aula nós fazemos os exercícios. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.